Bom dia, pessoal. Nessa aula de hoje, falar para vocês do trabalho físico e da energia cinética, se der tempo. A ideia básica é trabalhar esses conceitos de energia para mais adiante falar da conservação da energia. Também queria dar alguns recados agora no início. A questão das notas na avaliação. Uma vez que teve alguns alunos que tiraram notas muito baixas, só para lembrar, o peso dessa avaliação que está aí no SIGA-A é a soma da nota das questões objetivas com a nota das questões numéricas. As questões objetivas valia 0,9 e as questões numéricas valiam 1,6. Então, no máximo, a pessoa poderia atingir aí uma nota de 2,5. Tá? Ainda faltam as notas dos trabalhos, das tarefas que vocês entregaram, que valem 2,5. Da hora que terminar as tarefas, eu consigo fechar essa nota. E 2,5 para esse trabalho de fluidos que eu falei na aula passada. Então seria aí já no total 7,5 e uma última avaliação valendo 2,5 sobre a questão da energia e trabalho físico, que é o conceito que a gente começa a discutir hoje. Tá bem? Trabalho físico e potência está lá no capítulo 10, página 170. Página 170. Trabalho e potência. Se der tempo eu falo da potência também hoje. Trabalho e potência. Basicamente, quando a gente fala em trabalho, a gente não está discutindo a questão do esforço. Trabalho está associado com a capacidade de uma força transferir energia para um corpo. Então, quando a gente fala em transferir energia, a gente vai pensar na seguinte situação: tem um corpo em repouso, eu vou aplicar uma força, essa força vai aumentando de intensidade até que ela consiga vencer a força de atrito. Lembrem das aulas assíncronas que eu falei lá antes da prova, então tem que dar uma olhada lá nos vídeos, como é que calcula as situações com força de atrito. Na hora que essa força que eu estou aplicando ultrapassar a força de atrito, eu consigo transferir energia para o corpo de tal forma que ele começa a se movimentar. A gente vai ver que esse movimento do corpo com velocidade diferente de zero vai estar associado a uma energia que é chamada de energia cinética. Então, todo o corpo que tiver com velocidade diferente de zero tem energia cinética. E o fato da força provocar o movimento do corpo, basicamente ela está atuando no sentido de forçar um deslocamento do corpo. Tá? Então, a definição do trabalho é representado por essa letra aqui, é a letra tal, uma letra grega. Tá? Tem duas situações. Na primeira situação, a gente pode imaginar a força horizontal atuando sobre um corpo sem atrito, e essa força provocou um deslocamento até aqui. Então tem um deslocamento até aqui, D, que vai ser o deslocamento. Então a força provocou um movimento sobre o corpo, aqui sem atrito, então superfície lisa. O trabalho vai ser definido, neste caso aqui, a força no mesmo sentido do deslocamento. O trabalho vai ser dado pela força. Essa força é uma força constante, tá, pessoal? Força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento.
assim. Então, a unidade do trabalho vai ser dada por Newton, que é a unidade da força, vezes metro, que é a unidade do deslocamento no sistema internacional. Esse produto Newton vezes metro recebe um nome diferente, que é o Joule, representado pela letra J maiúsculo. Então, o trabalho físico para uma força na mesma direção e sentido do que o deslocamento, nós vamos ter que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Tá? Então, isso aqui acontece quando nós temos força e deslocamento no mesmo sentido. No mesmo sentido. Exemplo, se eu aplicar uma força horizontal aplicando uma força horizontal 200 newtons, um corpo de massa igual a 2 quilogramas desliza sobre uma superfície sem atrito por uma distância de 5 metros no mesmo sentido da força. Qual o trabalho realizado? Aplicando-se uma força horizontal 200 newton, um corpo de massa igual a 2 kg desliza sobre a superfície sem atrito por uma distância de 5 metros no mesmo sentido da força. Qual o trabalho realizado pela força? Então, o trabalho é força vezes deslocamento. A força é 200 newtons e o deslocamento 5 metros. Isso vai dar 1000 newton vezes metro, ou seja, 1000 joules. Então foi transferido para o corpo uma energia de 1000 joules. Isso fez com que o corpo se deslocasse por essa distância de 5 metros. Uma outra situação acontece se a força constante não está no mesmo sentido. Vamos botar na mesma direção. Não está na mesma direção. Direção.
e o deslocamento. O trabalho tem uma expressão diferente. Então, uma força assim, F, e um deslocamento assim. Um ângulo alfa entre os dois. Então, o que vai acontecer? O trabalho vai ser dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Aqui o ângulo entre F e D. Ângulo entre F e o D. Então, vamos pensar uma seguinte situação e calcular os trabalhos de duas ou três forças. Vamos pensar. Calcule. Calcule trabalho da força normal, força peso e força F, indicado na figura, para um deslocamento horizontal de 15 metros. Despreze o atrito. Então, por enquanto, não vamos colocar o atrito, tá, pessoal? Vamos colocar aqui o corpo, assim. Uma força inclinada. F igual a 50 newtons. O ângulo aqui, vamos pensar, 30 graus. Não está indicada a força normal, não está indicada a força peso. E temos que calcular o trabalho de cada uma dessas forças. Deslocamento, então, aqui horizontal, o corpo vai andar 15 metros, então a distância daqui até aqui. Deslocamento de 15 metros. Então, o trabalho da força F vai ser força, deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. O deslocamento é horizontal, ele está vindo para cá. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento é 30 graus. Colocando os valores, isso aqui, em princípio, vocês teriam que saber lá da matemática. Mas, em geral, nos enunciados se diz os valores, tá? Cosseno de 30 igual a 0,866. Então, aqui a força, 50 newtons. O deslocamento, 15 metros. E o cosseno de 30, 0,866. Fazendo esse produto, nós vamos ter 50 vezes 15 vezes 0,866, dá 649,5 joules. Para calcular o trabalho da força-peso, nós precisaríamos da força-peso. Tem que dizer qual é a massa, então vamos dizer que é 5 kg. Então, peso, massa vezes gravidade, peso vai ser 5 vezes 10, 50 newtons. O peso não é igual a normal nesse caso. Se quiséssemos calcular a normal, tem que fazer a decomposição do vetor, vocês já aprenderam, já caiu até em avaliação. Força normal vai ter aqui para cima
força normal vai ter essa componente do peso da força, que é F seno de 30, é um cateto oposto, é um cateto que está na frente do ângulo, e essa componente aqui de baixo, F cosseno de 30. Tá? Então, para achar normal, a gente vai fazer assim, força normal mais F seno de 30 menos o peso, que está aqui para baixo, na vertical, menos o peso, igual zero. Ou seja, força normal é igual, passa o peso para o outro lado, peso menos F seno de 30. Então vamos fazer a conta da força normal. Vamos primeiro ter os valores dela. Então o peso a gente já sabe que é 50 newtons. A força normal vai ser o peso, 50 newtons, menos seno de 30 é 0,5. 50 é o valor do F, vezes seno de 30, que é 0,5. 0,5 vezes 50 dá 25, então isso aqui dá 25 newtons. Para calcular o trabalho da força-peso, a gente vai dizer, então, o trabalho de P, trabalho do peso, é igual ao peso, valor da força, vezes o deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. O peso está apontando aqui para baixo. E o deslocamento é horizontal, ele está apontando para lá. Então o ângulo entre os dois é de 90 graus. Cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Então vai ficar aqui o peso 50 newtons, vezes o deslocamento, 15 metros, vezes zero. Então isso dá 0 joules. Trabalho da força normal é igual a força normal, deslocamento, cosseno de quantos graus? A normal está atuando aqui para cima. Assim. Então aqui no primeiro caso, o deslocamento estava para cá e o peso estava para cá. O ângulo 90 graus. No outro caso, a normal está para cima e o deslocamento está para cá. Então o ângulo também é 90 graus. Tá? Cosseno de 90, que a gente já viu que é zero. Então fica a força normal, que é 25 newtons, vezes 15 metros, vezes zero. Ou seja, força normal não transfere energia para esse corpo, bem como a força peso também não transfere energia para esse corpo. A única força que transfere energia é a força F de 50 newtons, que deu um trabalho de 649,5 joules. Tá bem? Uma outra forma de calcular trabalho é quando a força não é constante. Essas forças que eu apresentei têm o mesmo valor, uma força de 50 newtons, uma força de 200 newtons. O valor da força é conhecido, então fica fácil de calcular o trabalho. Tá? Em alguns outros casos, essa força pode não ser constante. Então, quando a força não é constante, a gente tem que fazer um gráfico da força em função do deslocamento. Tá? O produto da força pelo deslocamento vai dar o trabalho realizado. Tá? Isso vale para uma força constante, então se a força for constante, vamos pensar aqui um valor 5, valor da força em newtons. 5 newtons, um deslocamento aqui 3 metros. 3 metros, depois vamos pensar
3 aqui, 6, 9. 9 metros. Então, até aqui a força foi constante. E daqui para cá ela caiu a zero, assim. Então, se eu quiser calcular o trabalho para essa situação, eu vou calcular a área embaixo da força. A área sob a curva. Tá? Então, no primeiro caso, de 0 a 6 metros, o trabalho vai ser dado por isso aqui. Trabalho 1. Trabalho 1 é o trabalho de 0 a 6 metros. Já vamos fazer a conta. E um trabalho 2 é para essa parte aqui onde a força variou. Trabalho 2. Então, o trabalho 2 é para a força de 6 metros a 9 metros do deslocamento. Tá? Então, de 0 a 6, a área que nós temos é essa área em vermelho aqui. Essa área em vermelho é um retângulo. Então, o trabalho 1 é a base vezes a altura. A base é 6 metros vezes a altura, que é 5 newtons. Isso vai dar 30 joules. O trabalho 2, que é de 6 metros a 9, é um triângulo. Então vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. A base é 9 menos 6, é 3 metros. 3 metros. A altura é a mesma altura do retângulo que nós tínhamos antes. 5 newtons dividido por 2. 3 vezes 5, 15. Dividido por 2, 7,5. 7,5 joules. Então, de 0 a 6 deu 30 joules. De 6 a 9 deu 7,5 joules. O trabalho total de 0 a 9 é a soma dos dois. Trabalho total de 0 a 9. Trabalho de 0 metros a 9 metros vai ser a soma trabalho 1 mais trabalho 2. Trabalho 1, 30 joules. Trabalho 2, 7,5 joules. Então, o trabalho total deu 37,5 joules. Uma observação importante é que o trabalho nem sempre é positivo. Todos os exemplos que eu coloco aí para vocês, que eu coloquei aí para vocês, é positivo. Vamos pensar uma situação onde ele não é positivo. Tá? Vamos pensar assim. Considere o corpo de 10 quilogramas sendo puxado por uma força horizontal de 120 newtons e que a superfície e o corpo possui coeficiente de atrito cinético de 0,3. Qual o trabalho
da força F é a de 120 newtons, tá, pessoal? Qual o trabalho da força de atrito? E qual o trabalho total? Então tem um corpo, assim. Superfície tem atrito, então vamos botar um desenho assim, com atrito aqui. Com a força horizontal para lá, F igual a 120 newtons. A massa do corpo é 10 quilogramas. Faltou o deslocamento, tá, pessoal? Tem que colocar o deslocamento. Corpo de 10 kg puxado por uma força horizontal de 120 newtons. Vamos colocar aqui por 8 metros. Tá? Por 8 metros. Vamos ver se dá para ver ali. Por 8 metros. Uma força horizontal, 8 metros. Então, deslocamento, 8 metros. D igual 8 metros. Para calcular o trabalho da força F é bem fácil. Deslocamento é horizontal. Então, o corpo vai andar com deslocamento para a direita. O ângulo é 0 graus, se quisesse fazer o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho nesse caso, do F, é a força vezes o deslocamento. Então, o trabalho do F, 120 newtons vezes 8 metros, o que dá um trabalho de 120 vezes 8, 960 joules. Trabalho positivo. Para calcular o trabalho da força de atrito, nós precisamos da força normal. Lembrem que nesse caso, aonde o corpo está apoiado horizontalmente numa superfície, que a força normal é igual ao peso, tá? Então aqui para baixo tem o peso, e aqui para cima tem a força normal. A força não está inclinada, então a força normal é igual ao peso. Qual é o peso? Força normal é igual ao peso, que é igual mg. Massa, 10 quilogramas. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso dá 100 newtons. Então nós temos a força normal. Falta calcular a força de atrito. Força de atrito cinético. Vamos botar com F minúsculo. Assim. Vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Para quem não está a par dessa equação, vai ter que dar uma olhada lá nas aulas anteriores à prova. Acho que a prova foi dia 18. O dia 16 e o dia 17 tinham aulas assíncronas. Então lá eu falei do atrito para vocês. Tá? Então sempre vai ser o atrito, vai ser coeficiente de atrito vezes a normal, no caso do cinético. No caso do atrito estático, vai depender do valor da força que eu estou aplicando no corpo. Mas se for o atrito estático máximo, também vai ser essa expressão. Coeficiente de atrito vezes a força normal. O coeficiente de atrito aqui é 0,3, ele não tem unidade. Força normal a gente calculou aqui em cima, 100 newtons. Então a força de atrito deu 30 newtons. Bom, vamos calcular o trabalho da força de atrito. Então o trabalho da força de atrito vai ser igual à força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e o atrito. Para essa figura que nós temos aqui, se o deslocamento é para a direita, o atrito é para a
esquerda. Tá? Então qual é o ângulo que vai ir aqui? A força, o deslocamento está para a direita. E a força de atrito está para a esquerda. O ângulo entre os dois aqui é de 180 graus. Tá? Então aqui cosseno de 180. Se vocês forem olhar lá nas tabelas lá da matemática, ou usando a calculadora científica, o cosseno de 180 é menos 1. Menos 1. Então aqui é o nosso trabalho da força de atrito. Vai ficar igual, força de atrito 30 newtons. O deslocamento 8 metros, eu tinha colocado depois, vezes menos 1. Então esse valor vai dar negativo. 30 vezes 8 dá 240. Então menos 240 joules. Significa dizer o seguinte: a força F transferiu energia positiva para o corpo. O corpo ganhou movimento, ele ganhou energia cinética. Ele se deslocou. Tá? E a força de atrito retirou parte dessa energia. Então nem toda a energia que o corpo recebeu da força F foi transformada em movimento. Uma parte foi para o atrito. E o atrito que ele faz é aquecer o contato entre o corpo e a superfície. Então ele perdeu energia para o calor. O atrito fez com que a superfície aquecesse. Então ele retirou energia. A força F transferiu 960 joules para o corpo e a força de atrito retirou 240 joules do corpo. Então na hora de calcular o trabalho total, a gente vai ter que levar em conta esses sinais. Então o trabalho total seria mais o trabalho da força peso também, tá, pessoal? E da força normal, a gente já viu que dá zero. Tá? Seria igual o trabalho da força peso mais o trabalho da força normal mais o trabalho de F mais o trabalho da força de atrito. O trabalho total tem que envolver todas as forças que estão aparecendo no problema. Tá? Esse aqui a gente viu que dá zero. Por que dá zero? Porque o ângulo entre a força e o deslocamento é 90 graus. O peso também tem um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento, então esse trabalho também dá zero. O trabalho do peso, o trabalho do normal dá zero. Sobrou aqui trabalho total igual os 960 joules da força F menos os 240 joules da força de atrito. 960 menos 240 dá 720 positivo, 720 joules. Ou seja, o corpo ainda ganhou energia no resultado final. Tá? 960 menos 240, 720. Tá bem? Dúvidas vocês guardem para me perguntar na aula síncrona, tá bem? Uma observação importante é que sempre o trabalho da força de atrito vai ser negativo, porque o ângulo aqui sempre vai ser 180 graus. Se o deslocamento for para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Se o deslocamento for para a esquerda, a força de atrito está para a direita. O ângulo sempre vai ser 180 graus. E o trabalho da força de atrito sempre vai ser menos a força de atrito vezes o deslocamento. Tá certo? Tem alguns exercícios que vocês podem fazer. Aí na página 172, eu vou escolher 3 exercícios para depois colocar numa tarefa. Eu acho que ficou alguns exercícios que eu solicitei em uma das aulas anteriormente, daí eu vou juntar na mesma tarefa esses exercícios, tá, pessoal?
Então aqui página 172. Os exercícios 3 é um gráfico. O exercício 3 e 4, tá? 3 e 4. O 3 são dois gráficos. Se a área for para baixo do eixo, tá, pessoal, o trabalho é negativo, porque a força é negativa, tá? Então tem ali dois trabalhos para vocês calcularem a área. Dando continuidade ao nosso conceito de trabalho, vamos pensar o trabalho da força-peso num deslocamento vertical. Isso está na página 173. Então, trabalho da força-peso num deslocamento vertical. Força gravitacional, na realidade, tá, pessoal? Peso a gente está dizendo que é o módulo da força gravitacional. Tá? Bom, vamos pensar um corpo que está assim, a uma altura 1, e ele vai ser deslocado aqui para cima até uma altura 2. Até uma altura 2. Eu não vou chamar de H1 e de H2. Eu vou dizer que daqui até aqui nós temos uma altura que é H. E a gente vai calcular o trabalho da força-peso. Tá? Altura 1, altura 2. O deslocamento vai ser basicamente H. O peso aponta para baixo, que é massa vezes gravidade, aceleração da gravidade, e o deslocamento está apontando para cima. Tá? Esse deslocamento total vai ser o H. Tá? Então, na subida, a gente vai ter que o trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes o deslocamento vezes cosseno de quantos graus, pessoal? Percebam, peso está para baixo, deslocamento está para cima. Então o ângulo entre os dois aqui é 180 graus. Então cosseno de 180, que a gente sabe que é menos 1. Então o trabalho da força-peso na subida é o peso, que é mg, e o deslocamento, que foi h. mgh, esqueci do sinal de menos mgh. Dá para mostrar também, fazendo a mesma conta, que na descida o ângulo aqui vai ser de 0 graus. Tá? O peso vai estar para baixo, o deslocamento vai estar para baixo. Então, peso para baixo, deslocamento para baixo. O ângulo aqui é, vou botar alfa. O ângulo alfa é 0 graus. O cosseno de 0 é 1. Então, na descida, o trabalho da força-peso vai ser mais mgh. A gente vai ver mais adiante que isso vai dar origem a uma energia que é conhecida como energia potencial gravitacional. Tá? Essa energia potencial gravitacional vai estar associada com mgh. Tá? Massa vezes gravidade vezes a altura que o corpo está.
Uma coisa interessante desse trabalho aqui é que no caso da força gravitacional, não importa a trajetória que a gente faz para que o corpo chegue até aquela posição lá em cima. A trajetória pode ser qualquer uma. A gente pode sair com o corpo, puxar ele para cá, fazer uma volta assim e por último chegar até aqui. Qual que vai ser o trabalho realizado ao longo desta trajetória aqui? Se é na subida, vai ser mais mgh. Se for na descida, por uma trajetória assim também, curva, o trabalho vai ser mais mgh. Ou seja, só depende da diferença de altura dos dois pontos. Não depende da trajetória que for realizado o deslocamento. Tá? Isso a gente diz que acontece quando a força é conservativa. A força gravitacional é conservativa, então o trabalho só depende da posição inicial e final do movimento. Aqui a posição inicial era a altura 1 e a posição final era a altura 2. Então nesse caso o trabalho é mg mais mgh na descida e na subida é menos mgh. Tá? Só depende da altura, das posições finais e iniciais. A gente vai ver mais adiante, lá no terceiro ano, que tem uma outra força que também é conservativa, que é a força elétrica. A força elétrica também é conservativa e o trabalho dessa força vai depender também de duas grandezas iniciais e finais e vai estar associado com o potencial elétrico dessas grandezas. Tá? Também força conservativa, então depende só de duas situações, inicial e final, não importa da trajetória. Tá bem? Não vou resolver exercícios do trabalho da força gravitacional, porque eu quero passar a falar da força elástica, que é a força quando tem uma mola, que ela é uma força variável. Tá? Então, primeiro eu vou falar da força. Foi questão de prova, tá, pessoal? Eu cheguei a comentar, eu acho, numa das aulas lá do atrito, sobre a lei de Hooke. Mas eu vou lembrar agora de novo, porque daí vai aparecer uma outra energia associada com essa força, que é a força, a energia potencial elástica. Tá? O mgh vai ser associado com energia potencial gravitacional. Por enquanto eu não demonstrei a energia cinética, mas ainda nesta aula eu vou apresentá-la. Nós temos ainda aí 15 minutos. Tá? Antes disso eu vou falar da força elástica. Força elástica. Está associado com uma mola esticada ou comprimida. Vamos pensar uma mola na horizontal, presa a uma parede, uma mola. O comprimento normal dela é L0. Aqui ela está indeformada. Tá? Então até aqui, o comprimento dela é L0. Vamos pensar na seguinte situação. Alguém puxou a mola e esticou ela além do L0, até aqui. Isso que foi esticado, a gente vai dizer que é X. Tá? X. Então vai aparecer uma força na mola. A mola vai forçar para cá. Uma força para cá. A mola puxa para cá porque alguém puxou para o outro lado. Tá? Essa força F aqui é igual menos K vezes X. Onde esse sinal de menos aqui é para dizer que ela está no sentido contrário ao X.
É como se eu colocasse o zero aqui. Aqui para a direita é x positivo. Então a força está atuando no sentido contrário ao eixo x. Força é igual kx. O K é conhecido como a constante de elasticidade da mola. É um valor fixo. Se eu puxar 1 centímetro e o K for 10, então a força seria 0,1, que é o X. O K é 10, 10 vezes 0,1, a força seria menos 1 Newton, menos para dizer que está em sentido contrário ao do X. Tá? O módulo dela seria 1 Newton. O módulo não precisa levar em conta o sinal. Tá? Se eu puxar a mola de 5 centímetros e a constante de elasticidade dela permanece em 10, é a mesma mola, então a força vai ser menos 10 vezes 0,5. Eu falei errado. Falei errado antes. 1 centímetro dá 0,01. Tá? 0,01 vezes 10 dá 0,1 Newton. Tá? Se eu puxar por 5 centímetros, vai ser 10 vezes 0,05. Então a força passa a ser em módulo de 0,5 newtons. Tá? 0,5 newtons. Hoje a gente vai fazer uma continha. Bom, primeira situação é essa. Então eu puxei a mola me puxou com uma força para a esquerda, que é menos K vezes X. Esse X é chamado de elongação. É a elongação da mola, o quanto que ela se espichou, ou o quanto que ela se comprimiu. Tá? Bom, numa outra situação, a gente pode imaginar que alguém empurrou a mola e comprimiu ela até aqui. Comprimiu ela até aqui. Então aqui estava o zero, comprimiu ela de um valor menos x. O x é negativo, tá? O x é negativo. Então se alguém comprimiu a mola para cá, a força que a mola vai exercer vai estar para lá. Tá? Então como o x é negativo, vai ser a mesma expressão, menos kx, só que o x é negativo, negativo com negativo fica positivo. Força para a direita. Tá? Aqui comprimiu a mola, a força vai apontar para a direita. Então percebam, a força depende do x. Depende de quanto que ela está esticada ou de quanto que ela está comprimida. Se o x for 1, tem um valor de força. Se o x for 2, tem outro valor de força. Se o x for 5, tem outro valor de força. Então é uma força variável. Depende do x. Depende do quanto que eu estico a mola. Tá? E se é uma força variável, para calcular o trabalho dessa força, nós precisamos calcular usando uma área. Tá? Se a gente fosse representar essa força sobre uma mola em um gráfico, vamos pensar no módulo dela, F igual a Kx, tá? Sem o sinal, nós teríamos um gráfico assim. Força em newtons, x para cá, F igual a Kx é uma reta. Assim, F igual a Kx. Se eu quiser saber o trabalho dessa força, eu vou ter que calcular a área embaixo dessa curva. Aqui embaixo, eu vou calcular o trabalho da força da mola. O trabalho da mola. Como é que eu vou calcular? Então aqui até aqui é x. Aqui é uma força variável, F igual a Kx. É a área de um triângulo. Então eu vou calcular o trabalho da mola como sendo a base, x,
vezes a altura. A altura é kx. Tá? Depende de que ponto que eu tô, ela é kx. Nesse ponto ela é k vezes o x que eu tenho. Tá? Dividido por 2, base vezes altura dividido por 2. Então o trabalho da mola é K, a constante da mola, x quadrado sobre 2. E ela vai estar associada a esse trabalho com uma energia potencial elástica que tem a mesma expressão que essa aqui. Energia potencial elástica, kx quadrado sobre 2. Então, em resumo, a gente já viu o trabalho da força gravitacional, que vai dar origem à energia potencial gravitacional, que vai ser mgh. Trabalho da mola, então vai ser uma energia potencial elástica, que vai ser kx quadrado sobre 2. Falta falar da energia cinética. Quando a gente fala energia potencial, a gente quer dizer que tem uma energia guardada devido a um campo, devido a uma força. Tá? No caso da mola, se eu comprimir ela por alguns centímetros, fica energia guardada na mola. A qualquer momento eu posso usar essa energia. Por exemplo, para fazer uma catapulta, para jogar um corpo para cima, para fazendo o contrário, para fazer um estilingue, puxo uma borracha e depois solto. Eu uso essa energia para jogar uma pedra, por exemplo, usando um estilingue. Então é uma energia que está guardada. Energia potencial gravitacional também está guardada. Essa caneta, se tiver uma altura de 1 metro, tem energia potencial gravitacional guardada, que vai ser mgh. A massa da caneta, a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, vezes a altura, 1 metro. Então tem energia. Se eu soltar a caneta, ela cai. Então a energia potencial gravitacional vai se transformar em outra energia que está associado com o movimento, está associado com velocidade. Tá? Essa energia que está associada com velocidade vai ser a energia cinética que eu queria comentar para vocês antes de fazermos alguns exercícios. Tá? Então a energia cinética está associado com o movimento. Energia cinética está associada com o movimento. Associada com movimento ou ainda com velocidade. Se a gente for calcular o trabalho associado com o movimento, então aqui tem essas duas, eu vou deixar aqui, vou ver se dá tempo para me mostrar e deixar essas duas aqui. Vamos pensar na seguinte situação, uma força horizontal que provocou um deslocamento D. Então o trabalho dessa força é F vezes D. Bom, mas ao longo desse movimento, ele estava com a velocidade inicial aqui, V0, foi aplicada uma força e aqui no final ele vai estar com uma velocidade que é diferente, que é V. Uma velocidade que é V. Então mudou a sua velocidade. Bom, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Esse produto A vezes D, a gente consegue identificar lá da equação de Torricelli. A gente tinha assim, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A x menos x0. X menos x0 vai ser o deslocamento que nós temos aqui. Então esse AD eu posso tirar daqui, ó. Tá?
Vou passar o AD, vai ser igual o V ao quadrado, está desse lado, menos o V0 ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui nessa expressão, eu fico com M vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado, dividido por 2. Então, apareceu um termo aqui que vai estar associado com energia cinética. Então, energia cinética, por definição, vai ser dado por massa velocidade ao quadrado, dividido por 2. Massa velocidade ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, estão aqui as três energias que a gente precisa discutir. Se tiver altura, tem energia potencial gravitacional, mgh. Se tiver mola, esticada ou comprimida, tem energia potencial elástica na mola. Se tiver velocidade, tem energia cinética. Vamos calcular alguns exercícios, pelo menos 2. Nós já estamos em cima da hora, tem mais 5, 6 minutos aí. Associado com essas energias aí. Vou fazer exercício bem direto, assim, só para vocês verem a aplicação, tá? Um corpo de massa. A massa tem que estar em quilogramas aqui, tá, pessoal? Em qualquer uma das equações. A velocidade tem que estar em metros por segundo. E a altura tem que estar em metros também, tá? Massa, 8 quilogramas. Movimenta com velocidade de 5 metros por segundo. Não preciso nem dizer o sentido, não importa o sentido, se ele tiver velocidade ele tem energia cinética. Tá? Não preciso dizer que o movimento é horizontal, vertical, inclinado, não preciso dizer nada disso. Só preciso do valor da velocidade e do valor da massa. Tá? A uma altura de 12 metros do Sol. Letra A. Qual a energia cinética do corpo e letra B, qual sua energia potencial gravitacional. Então, para responder a letra A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, energia cinética, massa 8 quilogramas, velocidade já está em metros por segundo, 5 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. 5 ao quadrado é 25 e 8 dividido por 2 é 4. Tá? Então, 5 ao quadrado, 25, vezes 4, vai dar 100. Energia cinética, 100 joules. Está no sistema internacional. Então, essa energia cinética é 100 joules. Já a energia potencial gravitacional é essa que nós temos aqui. mgh. Então, na letra B, energia potencial gravitacional. Acho que o livro usa EPG. Só G, tá, pessoal? Não usa o grave. Tá?
Energia potencial gravitacional, mgh. Então, a energia potencial gravitacional desse corpo é a massa, 8 kg, vezes a energia potencial gravitacional em relação ao solo, tá, pessoal? É a altura em relação ao solo. Em relação ao solo. É a altura em relação ao solo. 8 vezes 10 metros por segundo quadrado, vezes a altura, que é 12 metros. 12 vezes 12 metros. 8 vezes 10, 80, vezes 12, dá 960 joules. 960 joules. A gente vai ver que essas energias, elas podem ser transformadas uma na outra, tá, pessoal? Então, energia potencial gravitacional pode virar energia cinética. A energia mecânica, que vai ser a soma de todas as três, a cinética mais as duas potenciais, vai poder ser transformada em qualquer uma outra forma de energia, tá? Seja cinética, seja potencial, seja elástica, tá? A gente vai trabalhar com esses exercícios quando for falar da conservação da energia, tá? Então aqui a energia mecânica, nesse caso, é a soma das duas, tá? 100 joules mais 960 vai dar 1060 joules. Por último, um exemplo da energia potencial elástica. Para nós encerrar, encontre a energia potencial elástica de uma mola cuja a constante elasticidade é igual a 80 newtons por metro, quando letra A estiver esticada de 10 centímetros, e letra B, quando estiver comprimida de 5 centímetros. Então, na letra A, o X é igual a 10 centímetros, tem que estar no sistema internacional, isso é 0,1 metros. Então, a energia potencial elástica é kx quadrado por 2. O K é 80 newtons por metro. O X é 0,1 dividido por 2. 0,1 ao quadrado é 0,01, né? Vezes 40 vai dar 0,4. Ponto 1 quadrado vezes 80 dividido por 2, 0,4 joules. E na letra B é 5 centímetros a elongação,
ou seja, 0,05. Ah, mas não tem que colocar o sinal de menos? Não, porque a gente está calculando o módulo, tá, pessoal? Aqui vai aparecer o x ao quadrado. Não importa se ele é positivo ou negativo, quando eu elevo ao quadrado, a energia potencial elástica vai ser positiva. Tá? Então aqui a energia potencial elástica vai ser 80 vezes 0,05 ao quadrado dividido por 2, o que dá 0,05 ao quadrado vezes 80 dividido por 2, isso dá 0,1 joules. Tá bem? Espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas vocês podem perguntar na próxima aula síncrona, tá, da semana que vem. Aí eu vou propor alguns outros exercícios, a gente vai resolver mais alguns. Então o que a gente viu hoje? Que o trabalho é força vezes deslocamento para uma força e um deslocamento no mesmo sentido. A gente viu que o trabalho é força deslocamento cosseno de um ângulo, se a força aponta num sentido e o deslocamento está num outro, onde o alfa dessa expressão é o ângulo entre os dois, entre a força e o deslocamento. Se tivermos uma força variável, tem que ter um gráfico para a gente fazer o cálculo da área. Né? Tem que ter um gráfico para a gente fazer o gráfico, fazer a área do gráfico e encontrar o trabalho. E cada um desses trabalhos levam a um tipo de energia. Tá? Então, no caso da força transferir energia para o corpo e ele ganhar velocidade, vai aparecer a energia cinética, que está associado com velocidade. Se o trabalho provocar um deslocamento vertical contra a força gravitacional ou a favor da força gravitacional, vai levar a um tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional, que é mgh, massa vezes gravidade vezes altura. E se houver uma mola e a força comprimir ou esticar uma mola, vai aparecer uma outra forma de energia, que é a energia potencial elástica, que é essa que está aqui, kx² sobre 2. Se todas as grandezas estiverem no sistema internacional, a massa em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, a altura e a elongação em metros, as energias vão ser dadas em joules. Tá bem, pessoal? Tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.